Então, boa noite a todos e todas. A gente está aqui para um projeto, né, que chama Rodas Virtuais, somando experiências, produzindo conhecimentos com as professoras de educação básica. Essa é a segunda roda do ano e a gente tem a Angelina Gonçalves Marmelo, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, e ela vem apresentar hoje a temática Estratégias Criativas na Resolução de Problemas Multiplicativos. Ela é uma professora experiente, que já esteve aqui com a gente na roda, já é a terceira vez que ela está com a gente, né? E com você, Angelina, a palavra, então. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite a todos e todas, né? Nossa segunda roda, como a Vânia já falou, a primeira a gente começou falando sobre o início do nosso trabalho e a gente teve a ideia de dar continuidade, né, nessa roda, de falar como foi esse fechamento, né? Quais as estratégias criativas que os alunos utilizaram já no quarto ano, porque quando a gente fez a primeira, foi falando sobre o terceiro ano, né? E a gente começou esse trabalho no terceiro ano, mas já vimos as estratégias criativas utilizadas por eles com as situações multiplicativas já no quarto ano. Então, o tema da nossa conversa é, né, estratégias criativas na resolução de problemas multiplicativos. A gente sempre fala que na nossa roda é uma conversa mesmo, e a gente gostaria que tivesse, né, Vânia, a participação das pessoas. E eu vou perguntar para vocês, assim, em alguns momentos, quando a gente estiver mostrando as estratégias dos alunos, eu gostaria que houvesse a participação, que vocês pudessem fazer colocações, o que vocês estão achando, para a gente fazer uma grande conversa mesmo, conversar a respeito do que está sendo colocado aqui. Então, vamos lá, pode passar para a segunda, né? A nossa questão norteadora é: o que revelam as resoluções dos estudantes do quarto ano do ensino fundamental nas situações problemas do campo conceitual multiplicativo? O que eles mostram, né? Que conhecimento eles mostram do campo conceitual multiplicativo, porque através das estratégias que eles usam na resolução de problemas. Nós entendemos, pelo trabalho que nós fizemos, pela nossa pesquisa, que o campo conceitual multiplicativo ele abrange a multiplicação, a divisão ou as duas ao mesmo tempo, a divisão e também a multiplicação. Então, o campo conceitual multiplicativo ele tem, vendo, né, do que a gente estudou com o Vernon, trabalha dessa forma. Pode passar. É importante colocar aqui que dentro do campo conceitual multiplicativo nós temos as estruturas multiplicativas, são as ideias da multiplicação, né? E essas ideias da multiplicação nós trabalhamos com a resolução de problemas. E uma coisa que também Vernon ele nos orienta a fazer é trabalhar com várias situações problemas. E dessas situações problemas que a gente precisa trabalhar com uma variedade de situações problemas com o nosso aluno, tem que ter essas ideias da multiplicação. A ideia de proporção, a ideia de comparação multiplicativa, né? A produto de medida, que é a configuração retangular, e também a combinatória. Então, assim, muitas vezes a gente trabalha mais a proporção, né? No caso da idade que a gente está falando, né? Que é quarto ano, crianças até o quinto ano, a gente trabalha muito com a proporção simples, né? Não a múltipla, que é para uma idade mais avançada, e às vezes esquece das outras situações de problemas, que são tão importantes nessa base, né? Nessa que a gente trabalha, que são os anos iniciais. É uma base para a criança estabelecer novos conceitos e aprender, ampliar os conhecimentos aí a partir do sexto ano. Então, essas ideias de proporção, comparação multiplicativa, configuração retangular e combinatória, elas precisam ser trabalhadas de acordo com a variedade de problemas, né? De situações de problemas que devem ser dados para os nossos alunos. Pode passar, por favor.
Essa é uma das estratégias utilizadas. A gente não colocou várias resoluções também, não, para não ficar também muito cansativo, né, na apresentação. E essa é uma estratégia, essas são estratégias que eles utilizaram nessa situação problema de distribuição, partição, né, que a gente fala. E é a proporção simples. Essa que diz assim: Juliana distribuirá 84 pulseiras para 7 amigas da sala de aula. Quantas pulseiras cada amiga receberá? Né? Lendo já esse problema, a criança já tem uma ideia de distribuição, porque o próprio problema já diz ali, já tem uma palavra-chave, né? Distribuirá. Então, ela pode usar dessa palavra-chave aí para pensar na questão da distribuição mesmo, de que forma que eu vou distribuir essas pulseiras para essas 7 amigas. Então, assim, a gente pegou esses 2 exemplos, né? O primeiro exemplo ele não trabalha com algoritmo, ele está trabalhando só mesmo com as ideias dos palitinhos. Aliás, vamos lá, né? A pergunta. Alguém tem alguma coisa para falar? O que essas crianças pensaram em relação à resolução desse problema de proporção simples? Eu gostaria de ouvir vocês, né? Está sem som? O microfone da Angelina está desligado. Alô? Oi? Voltou, Angelina. Estava sem som? Estava na realidade, eu não sei onde eu parei. Só um pouquinho, Angelina. Você perguntou Isso. Alguém, né, que gostaria de explicar essa estratégia, ou tanto do 1 como a resolução 2, que tem um algoritmo, tem a multiplicação, né? Do lado direito nosso do vídeo tem uma outra estratégia, né? Do lado esquerdo, a gente está vendo que uma criança fez por pauzinhos, né? Então, alguém gostaria de explicar uma dessas como essa criança pensou, né? Como que essa criança pensou, ela escreveu, né? Porque como você chegou à solução, tem uma dica aqui também, né? Verdade, ela explica ali no finalzinho, né? Porque quando a gente fez o nosso trabalho, a gente pediu para a criança usar a estratégia, mais de uma estratégia até. Algumas crianças usaram mais de uma, outras usaram uma estratégia só. Então, foi de cada um. Mas eles explicaram o que eles tinham feito. Alguém quer falar, gente? Eu gostaria de ouvir vocês também. Então, essa primeira estratégia aí é bem interessante, né? 7 amigas, ela fez 7 quadradinhos, um representando cada amiga, e daí ela foi colocando um tracinho em cada quadradinho, né? Até distribuir os 84 ali, e ela descobriu que em cada quadradinho ficaram 12 pulseiras. Exatamente. Sim, é uma estratégia que a gente chama aditiva, né? Porque ela tem um todo, ela tem 84, ela foi de 1 em 1 subtraindo, né? Então, 84 menos 7, e foi diminuindo. Então, há uma distribuição de 1 a 1, né? Isso mesmo, Vanessa. Com esse número aí pequeno, né? Vamos colocar assim, né? 84, né? A criança ainda consegue fazer essa distribuição. Mas com os números maiores numa multiplicação, vai ter dificuldade. Por isso, elas vão usar mais o algoritmo, entendeu? Então, elas com essa ainda favorece, esse número 84 ainda favorece essa distribuição. Mas não é sempre que isso acontece. Ele não usou o algoritmo, mas ele conseguiu chegar ao resultado. Ou seja, ele alcançou o objetivo ali. Então, assim, a gente precisa entender e olhar, ter esse olhar mesmo, Vanessa. É interessante. Por quê? Por mais que a criança não tenha usado o algoritmo, mas ela entendeu a ideia da distribuição. Ela entendeu ali o que ela poderia fazer para chegar ali no resultado. Tanto é que ela colocou 12 pulseiras. Foi o resultado que ela chegou. E a outra estratégia? Alguém tem alguma coisa a dizer? Quem gostaria? Bernadette, Delma, Flaviane.
Você está sem som, Flávia. Aqui a criança está utilizando o algoritmo, né? Utiliza ali o 12, aquela questão da adição das parcelas iguais, tem uma tabuada ali de 7 do lado para auxiliar. Uhum. Agora, esse 12 aqui, 12 mais 12 repetidamente, surgiu antes ou depois do algoritmo? Eu acredito que depois, né? Eu também acredito que esteja depois. Eu acho que o algoritmo, ela deve ter usado como estratégia, depois a tabuada, né, para ir conferindo ali no quociente se o número que ela colocou estava certo, e aí para conferir, apesar de ter dado resto zero, para aquela coisa da minha época, né, a prova, para tirar a prova real. Então, deixa eu contar aqui 12 mais 12 mais 12 para ver se vai chegar no 84. Exatamente, exatamente. Agora, é bem interessante que a gente vê esse 12 mais 12, aí ainda vinculada à ideia de adição de parcelas repetidas para chegar na multiplicação, né? Aquela famosa ideia inicial que os professores usam, vou ensinar a multiplicação a partir dessa adição de parcelas iguais. Então, a criança ainda está muito voltada para essa ideia. Ou, embora ela já utilize o algoritmo, né? Mas ela, para tirar a prova real, como o Delma comentou, ela já vai lá na adição de parcelas iguais. Então, ela ainda apegada ao campo conceitual aditivo, mas já está desenvolvendo a noção de distribuição. Então, é bem legal que a gente acompanhe, através dessa resolução, o raciocínio e a evolução da criança em relação aos campos conceituais, né? O raciocínio, a evolução, exatamente. O que ela... na realidade, a criança, para ela conseguir chegar a essas estratégias, ela já elaborou todo o pensamento dela, no que ela já tem de bagagem, no que ela já tem de conhecimento, no que ela pode realmente fazer. Você vê que, olhando assim os dois exemplos aí, o primeiro, né, volto a falar, ele não usou o algoritmo, né? Ele usou a distribuição. O segundo, ele já usou o algoritmo da divisão, ele usou a tabuada para se certificar ali, né, fazendo a tabuada, que eu acho extremamente necessário para a criança ir construindo. Na realidade, ela foi construindo essa tabuada ali do lado para se certificar do resultado, e mesmo assim, como vocês falaram, né, ela ainda foi colocando ali 12 para chegar realmente aos 84, ou seja, ela usou até mais de uma estratégia, né, como foi pedido, para se certificar do resultado. Agora, Angelina, essa criança também fala, quem quer falar? É só porque realmente eu fiquei pensando, mesmo assim na resposta, na resposta escrita, ela deu a entender que ela fez primeiro as parcelas iguais, né? A adição de parcelas iguais, mas aqui está explicando que não, que primeiro ela usou a divisão, certo? Porque como que ela chegou aqui, ó? Sim, e por que eu fiquei só na dúvida, por que ela coloca esses numerais aqui ao lado? Eu não consegui identificar, tipo, 4, 8, 12, 14, é isso? Isso. Então, porque ela pegou aqui, ó, 12 mais 12, 12 mais 12, 12 mais 12, você quer entender qual o 4, 5, 12, 14? O que você quer entender? Por que ela coloca esse tracinho aqui ao lado e coloca o numeral 4, por exemplo? Aí depois nas outras ela coloca outro número, 12, eu fiquei assim, sem entender. Bernadette? Não sei se é algo... Não, eu também não entendi isso, não. Eu queria fazer um comentário sobre a organização do pensamento dessa criança aí na tabuada. Ela, embora tenha, como a Angelina explicou, desenvolvido competências para poder lidar com esse campo, ela não botou uma vez o 7, duas vezes o 7, né? Ela fez o contrário, ela fez 7 vezes 1, o que traz um outro conceito, né? Um outro entendimento. E eu também estou querendo entender essa lateralzinha aí à esquerda. Pode esse falar? 4. Alguém mais? Posso falar? Pode. Na realidade, ele fez uma soma ali, gente. Ó, 2 mais 2, 4. Mais 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 12, 14. O 4 ficou lá embaixo, na casa das unidades. Subiu uma dezena ali para a casa das dezenas. E aí ela somou tudo, deu 84. Então, ela somou primeiro as unidades, 2, 2, 2, 2,
e depois ela somou as dezenas. Então, ela fez uma soma sucessiva. Obrigada, Angelina. Gente, mas é muito interessante, né? Trabalhar com resolução de problemas é muito bacana. Eu acho, assim, apaixonante, né? Bernadette sabe disso, né, Bernadette? É muito gostoso esse raciocínio, perceber todo esse raciocínio que a criança tem. E ela só vai alcançar, ela só vai conseguir fazer essas estratégias de acordo com o entendimento dela. O que ela já sabe, o que ela já tem aí de repertório para conseguir chegar a essa resolução mesmo, entendeu? Então, ela foi somando ali, ó, 2 mais 2, 4, aí 4 mais 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, e assim foi, né? E olha como que ela trabalha com o sistema de numeração decimal, né? Olha o conhecimento que ela tem do sistema de numeração decimal quando ela faz isso, né? Muito bacana. Posso passar, Angelina? Pode, é porque, na realidade, é por isso que a gente entendeu, Vânia, assim, né? Ele não diz aqui o que fez primeiro ou não. A gente entende que ele tenha feito isso depois, porque eu vejo assim, a divisão está bem centralizado aqui, né? E aí, do lado, ele foi colocar esse certificado 74. Então, ele pegou os 12 que estavam ali. Porque até então, como que ele saberia que seria 12? Então, a gente entende que ele dividiu realmente, pegou o 12 ali, e aí foi colocando ali a soma sucessiva de 12, 12, 12, e fez aquela lateralzinha ali para a gente identificar o enigma. Ok? Muito bom. Muito bom. A próxima também tem a Dona Maria comprou maçãs para fazer suco para a cantina, né? Para preparar uma jarra, também é de proporção, né? Ela usa 4 maçãs. E aí isso vai aumentando. Quantas maçãs ela usará para preparar 8 jarras de suco? E 12 jarras de suco? Né? A criança ela precisa fazer a conta ali. Eu coloquei também duas resoluções aí, 2 estratégias, né? 2 resoluções para a gente discutir. Eu gostaria que outras pessoas também pudessem falar, ou que a gente pudesse fazer essa troca que está sendo tão legal. O que vocês acham aí? Analisando, está dando para ver direitinho? Angelina, complementar uma coisa, assim, porque para a gente, né, eu, você, as meninas do grupo já estão mais familiarizadas com essa ideia. Mas proporção, então, uma jarra são 4 maçãs. Então, se eu for fazer mais jarras, 8, consequentemente, eu vou ter que gastar mais maçã. Então, a proporção é essa relação fixa que se mantém, né? Só esclarecendo por que Vernet chamou de proporção, e é uma proporção simples, né? Que eu tenho a quantidade de uma jarra para 4 maçãs. E pensando nessa variável que se mantém constante, né? Quando eu aumento quantas jarras de suco, eu vou aumentar também a maçã. A quantidade. Né? A quantidade de maçã. Vamos ver agora as estratégias das crianças, né? Tem uma bem organizadinha e outro super criativo que usou todas as possibilidades aqui. Eu me divirto com como você chegou a essa solução, né? Eu e a Angelina, durante a pesquisa, foi o que a gente se divertiu muito lendo. Com as respostas deles, né? Alguns cansativos. Né? Exatamente. Na realidade, se a gente parar para pensar nesse problema de proporção, foi como a Vânia falou, né? Você tem a quantidade você comprou maçãs, tem uma quantidade de maçãs para fazer uma jarra de suco, ela vai usar 4 maçãs. E aí, para a criança vai pensar, e se eu fizer 8 jarras de suco? Eu não vou poder usar somente 4 maçãs, porque aumentou as jarras de suco, consequentemente, vai aumentar a quantidade de maçãs. Foi isso que a Vânia falou. Só que aqui, se você parar para pensar, ele pode associar as questões de enunciado com a multiplicação mesmo. Entendeu? Uma jarra, 4 maçãs. 8 jarras vezes 4 maçãs. Também vezes 4 maçãs. E 12 jarras?
também vezes 4 maçãs. Então, isso aqui já dá uma ideia mesmo dessa multiplicação que ele pode fazer para alcançar. Tanto é que o primeiro aqui dá para a gente ver, ó, ele fez 8 vezes 4, né, 32. Aí colocou também a tabuada, a maioria deles estão colocando ali do lado a construção da tabuada para conseguir se certificar, né, da resposta. A Bianca levantou a mão. Fala, Bianca. Está sem som. Não, a gente não está te escutando, Bianca. Não sei o que está acontecendo. Estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos. Então, em relação à primeira resolução, que eu achei, né? A criança aí só trabalhou com algoritmos, né? Então, ela fez a tabuada até onde ela precisaria. Então, ela fez até o número 4, ela foi do 8 vezes 1 até o 8 vezes 4. Aí, quando chegou no 12, que ela foi fazer a outra jarra de suco, ela não multiplicou o 4 vezes 2 para depois multiplicar o 4 vezes 1. Ela não multiplicou a unidade para depois multiplicar a dezena. Ela pegou o número total e fez a multiplicação e a tabuada vezes 12. 12 vezes 1, vezes 2, vezes 3, e aí ela procurou o auxílio dos tracinhos, dos palitinhos, vezes 12, provavelmente para contar e montar a tabuada que ela fez de 12. Né? Que ela deve ter, eu imaginei assim, 12, aí ela continuou, 13, 14, aí foi vezes 2, 24, aí continuou, 25, 26, aí foi até o 32, então ela não multiplicou pela unidade e pela dezena, ela pegou o número total e fez a multiplicação, né? Mas chegou, eu achei curioso como é que ela multiplicou o 12, não o 4 vezes 2, para depois multiplicar o 4 vezes 1 para chegar. Ela pegou o número total. Né? Ela foi de soma sucessiva, de 12 em 12. Ela utilizou a linguagem do algoritmo, mas isso que você está falando, Bia. Ela utilizou de 12 em 12, sem escrever 12 mais 12 mais 12, mas o 12 que ela se apoiava era de 1 em 1, ela contava. 12, 13, 14, 15, 24. 24 mais 12, ela apoiou no 1 a 1 aqui. E ela não apresentou em forma de adição, porque ela pensou em multiplicação. Ela botou 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, até o número que ela precisava. A de 8, ela não precisou dos tracinhos, mas na de 12, ela utilizou. Ela não multiplicou 4 vezes 2 e 4 vezes 1 para chegar. Ela pegou o número total, achei curioso. Era isso. E esse do segundo, alguém gostaria de falar? Está bem cheio, né? Não, interessante que aqui no segundo, bem poluído, é verdade. Ela mostra todo o conhecimento que ela tem de matemática, né? Porque além de mostrar o trabalho com o algoritmo do 8 vezes 4, 12 vezes 4, ela usa a adição de parcelas sucessivas, quando ela coloca 12 mais 12 mais 12 mais 12, 48, 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32. Só que o que eu mais achei interessante foi que ela utiliza o quadro valor de lugar. Ali ela coloca a dezena e unidade e coloca o 32 ali. Eu observo muito na minha escola as professoras trabalhando esse quadro valor de lugar, que era algo que eu também trabalhava quando eu dava aula. Eu ensinava primeiro o aluno a colocar os números ali dentro do quadro para depois realizar as continhas de arma e efetue. Porque ele vai entender que aquele número pertence à dezena, que o outro é unidade, números maiores aquele pertence à centena. Então, talvez a professora dela também tenha ensinado assim. Porque qual é a necessidade dela colocar ali o 32 no quadro valor de lugar, dezena e unidade? Não vejo necessidade, mas provavelmente teve uma professora igual as minhas professoras aqui, que ensinaram isso. Mas interessante, que ela colocou ali e utilizou várias estratégias, soma de parcelas iguais, algoritmos, quadro valor de lugar. Então, ela tem bastante... E ainda os pauzinhos, né? Os palitinhos ali, que através do desenho ela também foi contando. Então, pelo menos, eu observei 4 estratégias aqui. Então, que essa criança utilizou mais o uso da tabuada no cantinho, né? Então, o trabalho dela está bem rico.
Na realidade, assim, quando a gente pede, existem alunos e alunos, né? Algumas crianças gostam de fazer muito mais. Você vê que ele desenhou também, fez o desenho das maçãs ali do lado, que não havia necessidade, mas enfim, tem criança que quer colocar, elaborar mais. E o que acontece? Em relação ao quadro de valor-lugar, quando a gente trabalha o quadro de valor-lugar na escola, antes de trabalhar o quadro de valor-lugar, a gente trabalha com a questão das dezenas mesmo, dezenas, unidades, centenas, utilizando material concreto, fazendo essa separação com material concreto, entendeu? Trabalhando a gente trabalha com material dourado, e aí tem até uma atividade que a gente faz muito aqui no segundo ano, né? Que é nunca 10, que a criança tem que brincar ali com os dados e ela vai jogando os dados e ela nunca pode ficar com 10 unidades, ela sempre tem que trocar essas 10, quando ela chega a 10 unidades, ela troca por uma barrinha. Então, ela vai conseguindo identificar que as unidades que ela tem, ela não pode, chegou a 10, ela tem que trocar por uma barrinha. Então, chegando 10 quantidades de um determinado ali do material, ela vai mudando de posição. Então, normalmente, quando a gente trabalha dessa forma, mostrando primeiro no concreto, para depois a criança conseguir identificar. Isso aqui foi ele que quis colocar. E vou te falar que foi um caso único nas nossas, né, Vânia, nas nossas análises ali, observando, essa criança especificamente foi a criança que usou o quadro de valor-lugar, entendeu? Ele tem necessidade de expandir muito o seu conhecimento, de elaborar bastante. Ele é bem assim fisicamente mesmo. Mas, enfim, ele entendeu o processo, eles estão entendendo, né? Entenderam o processo da multiplicação mesmo, eles estão... no caso, ele também, ele fez as multiplicações, ele fez a soma sucessiva, ele fez o desenho, enfim, ele explorou várias coisas e ainda escreveu, né? Eu vi que eu não estou entendendo, uma jarra... Eu vi que para preparar 2 jarras, para preparar uma jarra, são necessárias 4 maçãs. 8 jarras são 32 maçãs e 12 são 48, tá certinho, né? Aí no final ele coloca. E ainda falou, eu multipliquei, então... Ele multiplicou, ou seja, ele entendeu que ele precisava multiplicar. A gente percebeu também, né, Angelina, que quando os estudantes, esse tipo de situação aqui, para esse ano de escolaridade com a qual a Angelina fez a pesquisa, já era um exercício, não era tanto um desafio. Por isso que, nas respostas, às vezes, eles até colocavam para a gente, não está vendo aí que foi multiplicação? A maioria de quando não era um desafio, eles falavam, eu multipliquei, ora. Ora, teve um que colocou quase assim, né? Ora, eu multipliquei, vocês não estão vendo? Por que estão me perguntando isso? Tem que falar mais. Exatamente. Ou seja, já entendi o que é para fazer, é aquilo ali, não precisa mais. Entendeu? Foi exatamente isso. Alguém mais tem alguma coisa para falar, para conversar, até mesmo sobre o trabalho que vocês realizam, né? Como a Vanessa falou. Angelina, eu gostaria de passar mais alguma, e eu estou preocupada com o horário, e aí você dá uma olhada, assim, se essa for de proporção ainda, aqui a comparação... Não, já entrou comparação, eu só coloquei 2, Essa é uma estratégia de comparação multiplicativa, né? E começa assim. Frederico tem uma coleção com 52 carrinhos. Daniel tem o triplo de carrinhos. Quantos carrinhos Daniel tem em sua coleção? De acordo com a nossa pesquisa, essa situação é uma situação muito comum, né, para as crianças realizarem a resolução, e é uma situação aparentemente que não traz muita dificuldade. Por quê? Porque ela também tem uma palavrinha ali, que é uma palavrinha-chave. Qual é, gente? Seria o triplo? Isso. É isso aí, exatamente. O triplo. Então, uma criança, né, nessa faixa etária, ela já entende que o triplo de um número
é 3 vezes aquele número que está ali. Então, automaticamente, ela já vai pensar no quê? Numa multiplicação ou também numa soma de parcelas iguais, como alguns fizeram aqui. Você quer falar, é a Alessandra, né? Sobre o que você está entendendo da resolução, Alessandra, de uma delas aí, pode ficar à vontade, a gente está conversando. Eu estou à vontade. A minha dificuldade é enxergar mesmo, assim, parece para mim um pouco menor, mas está tudo bem. À medida que você vai explicando, eu vou tentando entender. A matemática, para mim, não, eu vejo que vocês estão assim numa fase bem avançada. Eu estou aqui engatinhando, mas disposta a entender. E o que me chama a atenção é porque nesse slide, no segundo exercício, novamente, essa criança utiliza-se de inúmeras estratégias. Eu só não consigo, de repente, seja a tela do meu celular, não sei. Eu não consigo visualizar muito bem quais foram, mas eu percebo que ele vai um pouco mais além. Ele usa a multiplicação, se eu não me engano, a adição também? Usa. Na segunda resolução, ele usa adição de parcelas iguais. Ele pega os 52 aqui, ó, 52 mais 52 mais 52, e coloca no quadro valor de lugar aqui, ó. Exatamente. E tem uma distributiva também, desculpa se eu falei errado. Lá em cima. Não estou vendo. Não estou vendo, não, porque aqui em cima ele pegou 52, 52 na horizontal e colocou 156 na horizontal e na vertical. Então, para ele tem diferença, se for uma conta na vertical ou na horizontal, né? Porque ela pediu 2 estratégias, ele fez 1, 2, 3. Na concepção dele, 3, né? Concepção são 3, né? São 3 estratégias diferentes. Uhum. Mas, Angelina, eu estou acompanhando. Tá ótimo. Vamos pensar, então, aqui o que esse aluno fez na primeira resolução, né? Ele fez uma multiplicação por 3, porque é o triplo, entende-se que é 3 vezes esse número. Então, ele fez 52 vezes 3 igual a 156. E ele respondeu lá, eu fiz uma conta de 52 vezes 3 e então deu o resultado 156 carrinhos. Alguém consegue entender o que ele fez com esse desenho das bolinhas aqui do lado? Então, parece que ele colocou na mente dele o 3, e ali ele colocou 2 bolinhas para representar a unidade, né? Que era 3 vezes 2. E aí colocou o resultado de 6 ali. Aí embaixo ele colocou 5, só que na mente dele já estava representado 3, que 3 vezes 5, aí ele colocou ali 15 bolinhas. Exatamente. Então, ele calculou da forma ali que ele achou, né? E tem uma lógica, né? É exatamente o que ele fez ali. O outro também, ele usou o quadro de valor lugar, né? Usou a multiplicação, ou seja, conseguiu chegar ao resultado correto dessa atividade de comparação multiplicativa. Então, assim, ele está estabelecendo as relações, né? Fazendo a multiplicação, fazendo a aditiva ali, e ele também colocou o quadro, né? O quadro de valor lugar, né? Como eu já falei, e ele responde, porque se eu não estou conseguindo ler também. Porque se Frederico tem 52 carrinhos e Daniel tem o triplo, triplo é vezes 3, ele fez aí aqui não deu para entender, e o resultado 52 vezes 3. 52 vezes 3, o resultado é 156. É isso aí. Vou passar para o outro, tá bom? Pode. Uhum. Esse é bom. Esse daí o livro custa 5 vezes mais, né? Quando a gente trabalha com comparação multiplicativa, a gente pode usar dobro, triplo, 5 vezes mais, 5 vezes menos, né? Você vai trabalhar esses enunciados para a criança conseguir perceber. E muitas vezes a criança, lendo o enunciado da questão, da situação problema, ela não vai conseguir identificar e ela vai se confundir.
né? E, às vezes pelo enunciado, ou por ela não ter ainda estabelecido, não ter formalizado ainda os conceitos matemáticos, né, no pensamento dela, não ter estabelecido isso ainda dentro de si para conseguir fazer. Mas essas duas questões aqui, essas duas resoluções, eu coloquei assim propositalmente, e da forma que ele pensou, né, da forma como essas duas crianças fizeram. Então, aqui, ó, o livro custa 5 vezes mais do que um estojo pequeno. O livro custa R$50. Quanto é que custa o estojo? Então, assim, você sabe que o livro custa R$50, né? E esse livro que custa R$50, ele é 5 vezes mais do que o estojo que você precisa comprar e que você não sabe o valor. Então, quanto custa esse estojo? E aí a criança precisa pensar que conta ela vai fazer, de que forma ela vai fazer para resolver essa situação. Então, eu coloquei duas aí, que uma ela fez com uma divisão e o outro ela fez com uma subtração. Alguém quer falar sobre isso? O que vocês entenderam? A Alessandra está aí, né? Eu não estou vendo. A Lê está aí? Estou sim. Alguém quer falar sobre essas resoluções, de como que essa criança fez, o que será que ela pensou para responder? Angelina. Então, Angelina, já que você me chamou para conversa, né, assim, a princípio, assim, já o que chama a atenção é a questão do enunciado, né, assim, a gente percebe que a criança, ela, assim, eu não sei se também é questão da minha pouca experiência, né, a criança que não tem muita familiaridade com esse tipo de resolução de problemas, ela não sabe por onde ela vai começar, ela fica meio que perdida. Então, aqui, essa questão, assim, a gente vê que porque assim, se iniciou, essas crianças elas tiveram um processo, né, de começar pelas estratégias pessoais, porque senão elas não teriam essa familiaridade para estar interpretando esse enunciado com tanta desenvoltura, né? Isso chama um pouco a atenção, porque quando a gente vai direto para o algoritmo, a gente percebe que a criança fica perdida. E aí, nessa questão aqui, ela pensou, ela foi rápida, ela não teve dificuldade, né? Tanto nenhuma quanto na outra. Ela já trouxe lá, se o livro custa 50, se custa 50 para dividir 5 vezes, eu vou chegar lá, cada um é R$10. Ela não teve dificuldade, ela foi rápida no raciocínio dela. E no outro também, eu tirei, fui por partes, cada um, né, dividindo foi a mesma coisa, só que cada um usou a subtração. Então, é essa questão, né? E a gente até conversava sobre isso, né? Por conta que como que a iniciativa, né, pelas estratégias pessoais faz toda a diferença nesse processo de interpretação do enunciado por parte das crianças, né? É porque aqui, essa expressão vezes mais é um raciocínio que ela tem que estabelecer que esse segundo, ó, eu tirei 5 partes dos 50, é um raciocínio muito avançado, né? Porque eu tirei 5 partes, então aqui, ó, 50 menos 40, 10, porque ela considerou que cada parte dos 50 fosse 10. Né? Então, é uma criança que está com um pensamento muito elaborado. Né? Na realidade, ela fez um cálculo mental, né, Vânia? Eu acredito que assim, que ela tenha feito um cálculo mental e aí pensou nessa subtração. Uhum. E pode porque ser, também a gente trabalhou nesse problema aqui múltiplos de 5. Né? Isso também facilita esse cálculo mental. Né? A Bernadette, a Bianca, quem vai falar primeiro? Não, o que eu ia falar foi o que a Angelina já colocou, porque para mim ela fez o cálculo mental. E aí, na forma dela colocar, como ela tinha que colocar a resolução através de um cálculo, ela botou o valor, por exemplo, na segunda escolheu a subtração, porque também o valor de 5 acho que já favorece com um cálculo, né, de um valor mais inteiro, mas eu acho que as duas fizeram o cálculo mental na minha opinião, principalmente da segunda resolução, e colocou só por uma questão de exigência, digamos assim, como se existia um cálculo, porque ela precisava dar uma explicação,
não podia dizer que era da cabeça dela, ela escolheu a subtração para poder justificar a resposta dela, mas para mim ela fez mentalmente também. Concordo com a Angelina disse. Impressionante, eu também pensei nisso. Que ela já sabia que era 10, provavelmente porque fez 10 5 vezes, e essa subtração chega ao resultado 10. Ela usou só para exemplificar, para materializar o que foi pedido ali, né? Uhum. E eu posso falar um pouquinho sobre o eixo de comparação multiplicativa? Vamos Dando o escutar mesmo um pouquinho exemplo? a Ana Maria, depois você Tá, complementa, ok. tá bom? Oi, Ana, fala para a gente, abre o microfone. Então, eu achei que a segunda questão aí, a subtração, essa criança foi bem sucinta, ela foi bem adiantada, porque está dizendo ali que o livro custa 5 vezes mais do que um estojo, né? E só está dando o valor do livro. Essa criança foi bem além, está bem, como que eu posso dizer, adiantada no raciocínio. Não é isso? Uhum. Porque vezes mais, elas acham que tem que vezes, se for levar o pé da letra, elas vão multiplicar e somar. Exatamente. Mas ela fez uma reversibilidade, que quando é vezes mais, ou eu subtraio ou eu divido, né? Bernadette. Sim. Só complementar a Vânia rapidinho o que a Ana falou, só para justificar, né, na realidade. Essa criança tem, você está falando, ela tem um raciocínio que está bem além. Então. Só quero colocar uma coisa, que esse trabalho, a pesquisa foi feita numa escola onde se trabalha com a matemática desde a creche. Então, a gente vem um trabalho, a criança não começou no fundamental, né, nos anos iniciais ali no fundamental, no primeiro ano, para trabalhar com essa matemática. Não, essa matemática ela vem trabalhada no concreto, né, a criança vivenciando situações desde a creche. Então, assim, é todo um processo, um trabalho que vai dando continuidade. Então, assim, quando a criança, às vezes, ela vai entrar direto no algoritmo e às vezes, ela não consegue, ela faz no mecânico, faz mecanicamente, não consegue entender o processo o que ela está realizando ali, ela faz no automático. Sei lá, 3 vezes 2, 6, ela vai lá no automático. Mas quando ela consegue entender todo esse processo matemático, todo esse processo da tabuada, né, da construção da tabuada, desse raciocínio, aí ela consegue entender melhor as questões de resolução de problemas, entendeu? E aí fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque isso já vem trabalhado, é um processo, já vem trabalhado desde cedo, esse raciocínio, essa aprendizagem da criança. Exato, foi aí que eu achei show de bola, o fato dela ter sido trabalhar e ter conseguido, né? Porque ela captou bem a situação, né? Eu achei muito legal isso. É o que nós precisamos fazer com as nossas crianças de agora, né? Estimular bastante, trazer eles para a realidade para que tenham, assim, sejam bastante bem-sucedidos, né? Porque essa daí me deixou assim bem... Já é um fato de eu pegar os meus lá e começar a dar uma sacudida boa, porque é isso que eu quero dos meus alunos. Gostei muito. Faz isso, sim, e trabalha com a realidade deles, entendeu? Tentar montar essas resoluções, essas situações, problemas, de acordo com a realidade dos seus alunos. Né? De repente, alguma coisa na cantina, não sei qual é a realidade, você conhece a realidade deles e tentar elaborar alguns problemas que sejam a realidade deles, isso vai ficar muito mais prazeroso e criativo para essa criança. Ela não está conseguindo ainda fazer mesmo com desenho, vamos tentar no material concreto, vamos fazer com material concreto, e aí o que vocês pensaram? Pergunta, lança, deixa o que o outro fale, porque o problema, na realidade, ele tem um resultado. Mas os caminhos, eles podem ser diferentes, entendeu? Então, assim, as pessoas vão encontrar, os alunos, os estudantes, eles vão encontrar caminhos diferentes, mas eles vão chegar num determinado resultado, que é o que se espera, entendeu? Entendi, muito legal. Bernadette? Então, eu ia comentar, né, Ana Maria, que realmente, tal como foi feita a pergunta, traz uma complexidade maior. E geralmente a gente pergunta o contrário, que é mais de praxe no nosso cotidiano, seria, né?
Um estojo custa R$10, o livro custa 5 vezes mais. Quanto custa o livro? Só que foi feita a reversibilidade do pensamento, como a professora Vânia mencionou. E aí, eu tenho aprendido, coisa muito recente, que quando a gente trabalha a comparação multiplicativa, existem 2 classes de situações. Uma em que a gente diz que o referente ou o referido são perguntados. No caso, ficou difícil aí, porque o referido estava ausente, foi o que se tentava descobrir. Mas existe ainda uma terceira possibilidade que traz uma complexidade ainda maior, porque é de pouca exploração, que poderia ser assim: o livro custa R$50. Um livro custa R$50 e um estojo custa R$10. O valor do livro é quantas vezes mais o preço do estojo, que busca a relação que é desconhecida. E então, assim, eu até vou fazer uma pesquisa de campo com os meus alunos nessa área e acredito que eu vou me deparar com muitas surpresas, porque traz uma complexidade muito grande para eles. E você mostra de forma diferente, né? Não traz o problema como ele está sempre sendo aplicado. Você vai mudando ali e vai mostrando para eles que existem outras possibilidades para a criança entender. E ela vai ampliando o conhecimento, o entendimento dela. Mas isso traz essa complexidade porque os livros didáticos não chegam a trabalhar com esses termos que a Bernadette está colocando, né? O máximo que trabalha de comparação é duplo e triplo, só. E de ordem direta, como estava esse daqui. Isso aí. Tem o triplo. Essa ordem aqui é que o livro didático trabalha. Então, para desafiar, para ser um desafio, tem que avançar nessas outras relações, né? Usar o mesmo enunciado e fazendo essas mudanças aí entre referido, né? E relação e tal, referente. E a relação que está estabelecida. E a relação. Exatamente. Porque a relação aqui é 5 vezes mais, né? Quanto é isso. Vamos lá? Mais um? Agora a gente vai entrar nas estratégias de configuração retangular, que envolve as situações em que as variáveis apresentam medidas expostas na horizontal e na vertical, e que se dispõe de forma retangular, né? Então, vamos ver o que esses alunos têm para nos mostrar aqui. Vamos lá. A sala do 4º ano está organizada com 5 fileiras, com o quê? Não dá para ver. 4 mesas em cada uma delas. Quantas mesas há na sala? Sabendo que a sala é composta de uma mesa para cada estudante e 2 alunas assistem aula online, quantos estudantes estão em aula presencial? Isso aí. Aí eu gostaria que vocês pudessem falar, porque também é interessante também essas estratégias que utilizaram aqui, a disposição que a criança fez, né? Uma usou bolinhas, outra usou palitinhos, tem a subtração, né? Enfim, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho aqui, o que vocês perceberam. Nessa segunda estratégia, ele fez a configuração retangular, né? Porque ele fez as colunas e as fileiras. Então, ele demonstra a apropriação mesmo do próprio pensamento da configuração retangular. Nesse primeiro aqui, ele já traz o resultado, mas ele já não, assim, ele não traz aquela estratégia mostrando, isso aqui é na coluna e na fileira. Não traz, né? Então, a gente sabe, ele acertou, mas não fica explícito o pensamento dele, assim, dentro da configuração retangular, olhando assim pelas estratégias, né? Isso na minha perspectiva, talvez eu tenha me equivocado também. Na realidade, aqui o primeiro, ele também construiu, ele fez as mesas, né? Desenhou os palitinhos representando as mesas e as fileiras ali.
Só que ele foi tirando. Aí ele foi É verdade. A fileira 5 ele vezes fez o 4. tracinho, né? Exatamente. Foi pelo tracinho. Aí eu levei Foi como pelo se tivesse- tracinho. Isso. Eu Como se coloquei tivesse assim, subtraindo. propositalmente essas duas. Assim, algumas crianças já fizeram direto com a multiplicação, né? 5 vezes 4, 20, e diminuíram esse 20 dos dois que estão online e resolveram assim. Eu trouxe essas estratégias que são, eu vejo assim, criativas demais em relação ao que eles podem fazer. A gente pensa, mas a criança é só usar o algoritmo. Não, o desenho dela vai expressar muito daquilo que ela está entendendo, né? Daquilo que ela tem como esquema, como aprendizagem mesmo do conceito multiplicativo. Então, ele fez os tracinhos ali, foi riscando, e depois o primeiro, né? A primeira resolução. E depois ele fez a subtração. E do lado, se vocês observarem, ele desenhou fez uma telinha de TV, de computador, né? E 2 crianças online. Porque isso a gente estava num momento de pandemia, né? Exatamente. É isso que eu falo, né? A questão do contexto da criança, né? A criança representa muito isso. E ele desenhou, além de estar escrito isso, né? Ele desenhou também, porque era o que ele vivia na sala de aula. Ele via a criança lá dentro da telinha. Então, ele desenhou os 2 na telinha que não estavam presentes na sala de aula, mas estavam em aula online. O segundo deixou 2 carteiras vazias aqui, ó. Ele pintou todos os outros 18 e aqui deixou 2 bolinhas vazias. Então, é muito importante a gente pensar nesse contexto, igual a Angelina está falando. Faz toda uma diferença para pensar, né? A Angelina também contava no grupo de pesquisa uma situação de contar pipoca, né? Quem conta pipoca, né? Então, assim, pensei nisso agora. A gente também não pode propor situações, problemas que não têm sentido e significado. A gente não usa contar pipoca, cada grão de pipoca. A gente mede, né, por xícaras, por copos, mas ninguém vai sair contando uma pipoca. Então, se a gente propõe situações que não têm sentido e nem significado, talvez os erros são porque ela quer que eu faça qualquer operação, então não vai se empenhar em resolver, né? Vai resolver de qualquer jeito. Né? Exatamente. E, assim, antes das pessoas... Quem está falando? Eu também acho que esses 2 que você trouxe aí, esses 2 exemplos, eles assim, ilustram mais a questão da configuração retangular, porque você consegue visualizar melhor até a nomenclatura dada por Bernoulli, porque você consegue ver essa questão retangular. Então, assim, bem bacana. Sim. E eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Na realidade, o trabalho, a importância de trabalhar as diferentes situações multiplicativas, e a criança vai poder mostrar como ela está entendendo essa multiplicação, entendeu? Como que ela pode resolver isso. Então, assim, além da criança desenhar... Eu já te interrompendo, vamos passar para mais um. Pode. Eu acho que você colocou de combinatória, não foi? Coloquei. Acho que são as 2 últimas aí. Tá. E a gente pode... não, esse aqui ainda é a configuração retangular. A gente poderia pular esse e passar para o outro? Já? Pode, por conta do horário. Essa daqui, estratégia de combinatória. Isso aí. Aí tá assim, nessa situação, a criança tinha que combinar frutas, né? As frutas com água ou leite para fazer o suco, a vitamina ali nessa situação. Ó, Elisa fez suco de fruta para os seus 8 netos. Ela usou pêssego, uva, mamão, morango e misturou cada fruta com leite ou água. É uma situação que a gente usa muito também no nosso trabalho, né? Quantos sucos diferentes Dona Elisa conseguiu fazer? Antes da gente ver isso aqui, eu até queria colocar uma coisa para vocês. Tem eu não achei o dele assim, mas eu trouxe só os que estão com resultados corretos, né? E no escrito aqui.
Uma criança colocou assim, ela respondeu, Vânia já até sabe, né? Ela fez o resultado, ela colocou 7. Não sei como, não lembro assim mais o resultado que ela fez lá, ela colocou 7. E como você chegou a essa solução? Ela tinha que responder. E ela foi e colocou que ela só 7 alunos, só 7 crianças queriam tomar o suco. Uma não queria tomar, não ia beber. Então, assim, ela errou, ela não conseguiu fazer o cálculo ali e ela ainda justificou o erro dela. Entendeu? Então, assim, ela não conseguiu chegar ao final. O raciocínio foi até coerente, mas ela não conseguiu chegar ao final. E aí ela arranjou uma forma inteligente de responder. Não, mas uma criança ela não queria tomar, o neto não queria tomar o suco, então ficou por isso mesmo, entendeu? Mas o que vocês têm a dizer sobre essas resoluções aqui, né? O que vocês perceberam nessas resoluções? Vamos, gente, é uma roda de conversa, a gente está conversando. Precisa ficar com vergonha. Aqui teve uma pegadinha, né? Porque você colocou 8 netos, né? Que era desnecessário nessa situação de combinatória, porque na combinatória você vai pegar as frutas, né? E combinar com leite ou água. E vai formar o seu suco, né? O seu suco de fruta, que a combinação é essa ideia. E esse 8 aí, né? São grupos independentes, né? Não necessariamente precisava dessa informação, que seria para 8 netos, né? Mas exatamente. Aqui não tem ninguém que se atrapalhou com esse 8 netos, com essa informação de que a dona Elisa tem 8 netos, né? Alguém mais, gente, quer falar sobre essas resoluções? O que a criança fez? Além de ter usado a multiplicação, fizeram um desenho, representaram com desenhos. Que ele, aqui, por exemplo, o primeiro, na resolução, se ele tivesse só feito o desenho, bastava. Dá para a gente entender perfeitamente que ele fez, uva para leite e água, maçã para leite e água, né? Morango para leite e água, mamão para leite e água. E depois ele contou tudo e ele viu que daria para fazer 8 sucos diferentes, né? Fiz uma conta de multiplicação e ele fez uma conta de multiplicação. Pode ser também, aqui como ele colocou que fez uma conta de multiplicação, ele deve ter feito a conta primeiro e como eu pedi para fazer 2 estratégias diferentes, ele também fez o desenho, né? Dessa forma. Alguém falou alguma coisa? Não, eu só estou concordando com você, porque ele fez a representação desse desenho, né? O segundo, exatamente. Ele já fez a fruta, mas ele não escreveu, ele faz 2 possibilidades de cada um, né? Que é uma coisa icônica, né? Uma representação icônica. Exatamente. E aí ele vai colocando, aí ele faz... E aí, quando ele descobre ali as possibilidades, né? No caso, quantos sucos diferentes, ele coloca, são 8 sucos diferentes, mas ele responde aqui que são 16 possibilidades. Essas 16 possibilidades fica uma interrogação. Por quê? Porque pode ser que ele tenha pego aquele 8, que são 8 netos, e tenha colocado aqui. Com a pegadinha, né, Vânia? Que você falou que eu coloquei aqui nesse enunciado, entendeu? Que não precisava. Não sei, porque a gente, assim, eu não entrevistei as crianças, né? Eu só deixei eles fazendo e eles foram colocando como eles chegaram a essa situação, essa solução. Então, algumas crianças colocaram exatamente e outras a gente ficou um pouco no ar, né? Então, a sua pesquisa avançou, né? Porque essas situações não... Essa daqui é mais comum no livro didático, mas sim, a anterior, essa daqui da configuração retangular, geralmente não tem a parte de subtração ou acrescentar, né? Então, essa da configuração retangular aqui, houve um avanço, você fez uma proposição mista, que o Verneau não, na pesquisa dele inicial, ele não viu esse caso, né? Então, você propôs, porque isso era um recorrente na escola que você trabalhava, né? Você
Lembra que a gente pensou em atividades recorrentes e atividades novas. Não recorrentes, é isso aí. Mas essa era uma atividade recorrente na sua escola. Mas isso não é uma atividade comum, né? A maioria das crianças, quando vem, se a professora não conhece o campo conceitual multiplicativo, ela vai trabalhar do livro didático e não vai colocar essa situação de subtração aqui, dos alunos que estavam ausentes, né? Essa daqui já é muito parecida com o que acontece, e essa coisa da representação por árvores, né? Que é uma situação que retoma a adição, né? Porque aqui eu conto as possibilidades, 2, 4, 6, 8, né? Então, eu posso... Essa de árvore é uma volta ao pensamento aditivo. É importante, é bacana, é criativo, né? Exatamente. Porque a criança mostra exatamente como ela pensou para responder essa situação. Porque ela, usando somente o algoritmo, ela entendeu o processo, né? Muitas delas entenderam. Mas pode ser que algumas façam aquilo automaticamente. Entendeu? E aí, você dando oportunidade para a criança usar outros tipos de estratégias, você percebe claramente o entendimento dela em relação ao campo conceitual multiplicativo, de acordo com as ideias da multiplicação que você está querendo alcançar, né? Que você está trabalhando ali com as situações. Isso. Né? Pode passar. Para mais um? Pode. Essa situação, eu coloco que ela deu um nó na nossa cabeça, né? É uma situação muito elaborada, que Vernon também fala isso, que muitas vezes a situação, ela em si, às vezes, ela pode trazer uma certa dificuldade para a criança, pela questão mesmo da elaboração daquilo ali. E essa é uma questão que foi bem elaborada. Vamos prestar atenção. Olha a quantidade de contas que essa criança teria que fazer para chegar ao resultado. E essa também é uma situação que foi recorrente com essa turma, né? Na quadra da escola, há 3 tipos de mesas arrumadas para a festa da seguinte forma: 4 mesas com 6 cadeiras, ela teria que fazer uma conta. 5 mesas com 2 cadeiras, outra conta. 7 mesas com 4 cadeiras, outra conta. Se somente, aí vem uma outra conta, após o ponto. Então, ela, assim, no primeiro momento, ela tinha que fazer algumas contas ali, 3 ou 4, né? 3. A partir do ponto ali, isso. No segundo momento, aí vem outra pergunta. Se somente 3 mesas com 2 cadeiras e 5 mesas com 4... Quantas cadeiras, Vânia? 4 cadeiras estiverem desocupadas, quantas pessoas estarão sentadas? Ou seja, está dando uma ideia, quando você começa a ler, naquele espaço da quadra, há a possibilidade de arrumar várias mesas com tantas cadeiras, ou seja, cabem tantas pessoas naquele espaço. Mas não é isso que o problema quer saber. O problema quer saber exatamente, você precisa saber a quantidade que caberia ali, que está sendo pedido no primeiro momento, mas o que ele quer saber realmente se somente 3 mesas com 2 cadeiras e 5 mesas com 4 cadeiras estiverem desocupadas, quantas pessoas estarão sentadas? Então, é um problema complexo, né? Para a criança, para ela conseguir elaborar. Ela tem que ir por partes, se organizando por partes para chegar ao resultado. E aí eu trouxe essas 2 resoluções para a gente conversar um pouquinho. Eu gostaria de ouvir vocês, né, falando o que vocês entenderam aqui do desenho dessas crianças. É bem interessante que essa primeira, ela desenha exatamente o que está pedindo ali na situação. 4 mesas e 5 cadeiras. Aí depois ela vai ali para o próximo. 5 mesas, 5 círculos de cima, e cada mesa tem 2 cadeiras. Depois lá embaixo, 7 círculos, que são 7 mesas, 4 cadeiras cada um. Aí depois ela vai subtraindo, né? Somente 3 mesas com 2 cadeiras e 5 mesas com 4 cadeiras. E lá na resposta ela coloca exatamente isso, que depois ela conta
aliás, somando as cadeiras que ela não riscou. Então, ela faz todo um processo ali, né? De subtração, de soma, um processo bem elaborado para chegar ao resultado. Dessa forma, aí ela conseguiu chegar ao resultado. Então, isso aí foi bacana, porque ela soube explicar exatamente o que ela fez. Né? Ela desenhando mesas, suas cadeiras, e depois eu fui riscando as mesas desocupadas, e depois eu somando as cadeiras que eu não risquei. Ou seja, ela arrumou uma estratégia ali do que ela entendeu nesse problema e conseguiu chegar ao resultado. A segunda, ela já usou as multiplicações, né? Ela fez, cada parte ali foi multiplicando, né? Que é a estratégia que ela conseguiu alcançar, que ela conseguiu fazer, né? Que é correto, e no final ela foi e subtraiu todo o resultado, ela somou os resultados, né, de todas as multiplicações, e no final ela subtraiu e chegou ao resultado correto. Então, assim, são várias possibilidades que a criança ela vai nos mostrando o caminho que ela foi percorrendo e de que forma que ela conseguiu resolver aquela situação ali, que aparentemente é uma situação complexa, né? Mas que se você for resolvendo parte por parte, vai conseguir chegar ao resultado. É claro que quando a criança olha, às vezes, o enunciado, ela acha enorme, isso traz um certo medo, um certo pânico, né? Porque será que eu vou conseguir fazer? Mas quando consegue fazer, e você vai, ela vai conseguindo entender todo o processo ali, no final ela adora. Por quê? Porque ela conseguiu realizar esse tipo de problemas, entendeu? Aqui a resolução da segunda, né, que está à direita, que usou só os cálculos, né, escritos, realmente aqui essa estratégia precisaria ser mais econômica, né? Claro que você pediu duas na pesquisa, né, que a primeira fez o desenho da mesa, tudo, mas com tantas informações, tantos dados, ela poderia ter se perdido, né? A esquerda poderia ter se perdido. É que eles têm uma organização, eles vêm trabalhando, eles são crianças que leem muito, né, nessa escola, então, esse tipo de situação de enunciado tão grande, eles não assustam porque eles já vêm sendo trabalhados também dessa forma, né? Exatamente. Eu não sei se em outra sala... Angelina, eu estou preocupada com a hora, porque a gente... Vamos terminar, acho que agora fechou, Vânia, já. Tá. Aí eu fechei com essa colocação, né, para a gente finalizar o nosso trabalho. O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios meios experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta, que é o que a gente quer que os nossos alunos encontrem, né? A descoberta. Experiências tais, numa idade susceptível, poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar por toda a vida a sua marca na mente e no caráter dos nossos alunos. Isso aí eu acrescento, né? Porque na realidade é isso. Então, quando você trabalha com a elaboração, que a criança pode pensar que ela é o protagonista ali da atividade, ela pode criar, né, pensar e repensar, saber que o caminho que ela fez diferente do outro, ela pode chegar ao mesmo resultado, isso é maravilhoso, né? É levar a criança a entender que ela consegue fazer e que ela vai conseguir alcançar o objetivo. Gente, foi uma ótima roda, eu agradeço a participação de vocês, de estarem aqui com a gente até nesse momento, né? Convido para as próximas. Não esqueçam de assinar o formulário, né, que a Denise deve ter colocado aqui. Eu fiquei presa com a apresentação da Angelina, vendo quem tinha levantado a mão, mas agradeço demais da conta, Angelina, né, que foi uma pesquisa maravilhosa e que a gente aprendeu muito durante a pesquisa, né? Fomos desafiados por esse grupo de crianças, né, Angelina? Verdade. E nos desafiaram a cada momento para analisar essas produções e estratégias que elas colocaram, né? Muito obrigada mesmo por todas e todos que estão aqui presentes. E esperamos na próxima roda. Até!
Tchau, gente. Tchau, muito obrigada por tudo.